Gente, a gente segue agora com a cobertura do funeral da Rainha Elizabeth II. A gente vai conversar agora com o reverendo da Igreja Anglicana de São Paulo, Aldo Quintão. Reverendo Aldo, primeiro eu queria que você explicasse, o que é o papel, qual que é o papel da Igreja Anglicana para os britânicos e, obviamente, a importância que agora tem o rei Charles para a igreja. Muito bom dia, muito obrigada por falar com a gente, seja bem-vindo ao Live CNN Brasil. Bom dia, Marcela, bom dia, Evandro, bom dia a todos que nos assistem, é uma honra, Eu gostaria de dar uma pequena informação que na cidade de São Paulo nós só temos uma igreja que foi construída pelos ingleses, que é a catedral a qual eu sirvo, a qual eu trabalho, a Catedral Anglicana de São Paulo. Eu sou o primeiro brasileiro a ser o pároco da catedral. Vocês falaram aí, viram, O Dean da Abadia de Westminster. Dean significa deão, ou seja, aquele que é o titular de uma catedral. Juntamente com o bispo Roger Bird, que é britânico. Eu trabalho com a comunidade brasileira, o bispo Roger com a comunidade britânica. Todas as atividades do consulado britânico e da comunidade britânica em São Paulo acontecem nesta Catedral Anglicana de São Paulo. A rainha, ela tem um papel muito forte para a Igreja Britânica, A gente chama de Church of England, que é a Igreja da Inglaterra, a igreja oficial. Pelo mundo, nós somos igrejas independentes na administração, Mas a gente tem laços de afeição e de ternura. Por exemplo, eu fui o primeiro reverendo no Brasil, o primeiro religioso no Brasil a fazer uma união homoafetiva. E o que é que tem isso a ver com uma rainha que ficou 70 anos no poder, que aos 96 anos agora parte para o reino dos céus? Ela foi muito forte, ela foi muito corajosa. Ela conduziu a igreja em todas essas mudanças. Quando foi dada a igualdade entre homens e mulheres na igreja anglicana, a primeira igreja histórica no mundo a ter igualdade entre homens e mulheres foi na igreja anglicana, a ter reverenda, a ter bispa, e mais adiante, como eu falei, a ter a igualdade entre os gêneros. Então vocês imaginem, uma mulher aos 96 anos ficou firme, foi fiel, permaneceu daquele jeito, daquela forma que está recebendo. Por que ela está recebendo esse respeito hoje de todo o mundo? Principalmente pela forma dela, pela maneira dela. Você nunca a viu em momento nenhum levar a público problemas pessoais, problemas de reino, problemas de família, problemas de igreja. Então, uma coisa muito bonita, um trabalho muito bonito que ela deixa de herança para nós, não só anglicanos, mas para todo o mundo, E agora vem o seu filho, o rei Charles, aos 73 anos, assumir um papel dificílimo, de uma mãe que é amada e respeitada no mundo inteiro. Veja bem vocês, Evandro e Marcela, e vocês sabem que hoje esse funeral da rainha está batendo uma cerimônia que foi assistida em todo o mundo, que era recorde, que era o casamento da Lady Di. Hoje é o funeral de Sua Majestade a Rainha. Olha a força dessa mulher. E aí, Marcela, eu quero dizer para você, e representando a todas as mulheres, olha que coisa linda para esse novo mundo, O mundo está batendo recorde de audiência, não num funeral de um homem, não que nós não o merecêssemos, mas num funeral de uma mulher. Olha que beleza, Marcela. Com certeza. Olha que legado, Marcela. Mais um motivo para ser algo histórico. Não é fantástico, Marcela? Nós somos iguais. Ela conseguiu trazer os maiores presidentes de todo o mundo. Olha que coisa, não é? Isso é maravilhoso. Para mim, é emocionante. Eu que tive uma mãe, que me educou, a mim e os meus irmãos, para a gente respeitar a todos, para a gente entender que todos somos iguais. Aí eu vejo hoje o mundo parando por causa de uma mulher de 96 anos.
Que belo, que legado, hein? Muito legal. Que legado, né, Marcela? E tem a importância, evidentemente, do papel da igreja anglicana, né, Reverendo Alto? Porque a monarca era chefe, né? Era chefe, agora o Rei Charles é chefe, né? Não tem ali um papel dentro da igreja, mas de qualquer modo cuida de tudo isso, podemos dizer assim, né? E evidentemente tem um papel gigantesco dentro de tudo isso, né? Da representação do que isso pode significar para todas nós mulheres. A gente comemora isso tardiamente, mas a gente comemora antes tarde do que nunca, né? Como já diria o ditado. Eu gosto muito, Marcela, Evandro, eu gosto muito da gente poder tirar das entrelinhas, da gente ver aquilo que as pessoas ainda não estão vendo, não estão observando. Por exemplo, eu era um frade católico romano, com muita alegria, fui bem formado na igreja romana, tenho vários padres amigos, tenho muitos pastores amigos, mas eu quero dizer para vocês dois e para todo o público, olha que coisa linda, né, que a nossa igreja anglicana pode contribuir e que veio aí da Inglaterra, né, veio do exemplo também da nossa majestade a rainha. Você veja, há pouco tempo nós comemoramos o Ramadã, a festa dos nossos irmãos muçulmanos. E aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma comunidade que pouca gente sabe, né, que são fugitivos de guerra, que foram expulsos dos seus países por causa de políticas autoritárias. E onde que eles se reúnem? Eles se reúnem e fazem as suas festas na Catedral Anglicana de São Paulo. Eu tive a honra de fazer o primeiro casamento de uma menina judaica com um cristão dentro da Catedral Anglicana de São Paulo. Então, a nossa igreja é uma igreja pequena. É pequena. Somos menores em números no mundo do que a Igreja Católica Apostólica Romana, do que as igrejas protestantes em número, mas a gente tem uma contribuição bela para oferecer para a sociedade, que é essa igualdade, que é essa abertura para todos e para todas, sem exceção de gênero, de cor, de raça, de credo. Olha que coisa linda, olha o que nós estamos presenciando neste momento, né, de história. Sim. De história. Eu vou repetir, Evandro e Marcela, se vocês me permitirem. Tudo isso que nós estamos vendo há praticamente 11 dias, por causa de uma mulher de 96 anos de idade. E quero dizer mais uma coisa. Eu recebi um material, não sei se é de conhecimento de todos, do meu, claro, um irmão meu de clero, o reverendo que atendeu a rainha nos últimos momentos, né? E ele dizendo o quanto ela foi generosa, o quanto ela foi bondosa, o quanto ela aceitou o fim dela sem reclamar, na paz, na bênção. Veja bem, ela pediu a presença do reverendo com ela. Sim. E um dos últimos gestos dela, eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, que eu achei maravilhoso, ela fez carinho nos seus cachorros, nos seus animais, para também demonstrar para o mundo, né, que nós somos um todo nesse planeta. Nós somos um todo. A gente precisa preservar o planeta, a gente precisa preservar os animais, a gente precisa preservar a humanidade e preservar a humanidade também numa igualdade, né, onde todos possam estar juntos. Isso é muito bacana, isso é muito emocionante, isso é muito lindo. Sim. E, reverendo, a gente estava acompanhando, inclusive, imagens internas da capela para onde está seguindo o cortejo da rainha. Então, enquanto a rainha vai chegando ao quadrângulo do Castelo de Windsor, naquela imagem externa que nós acompanhávamos agora, com esse cortejo seguindo da forma como era previsto, inclusive era às 11h40 da manhã que ele deveria acessar o portão para chegar a esse quadrângulo, onde a família real vai se juntar ao cortejo para seguir até a capela, e tudo isso está se cumprindo praticamente dentro do horário que foi planejado. Aquelas imagens internas já são ali dos preparativos, dos convidados que estão aguardando a chegada do caixão para o início da celebração que vai finalizar esse funeral envolvendo a Rainha Elizabeth II. E eu só quero aproveitar a participação do senhor conosco aqui, reverendo, para também permitir uma pergunta para o Américo Martins, que me pediu aqui ao lado. Américo, fica à vontade, pode fazer a tua pergunta ao reverendo. Bom dia, reverendo. Muito obrigado por colaborar aqui com a gente.
O senhor mencionou essa abertura da igreja anglicana com relação à equidade de gênero. Eu acho que isso reflete, de certa forma, alguns dos valores da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e também as mudanças que estão acontecendo na sociedade lá. Mas eu queria perguntar para o senhor o quanto disso foi uma participação direta da rainha, sendo ela uma mulher, e quanto foi uma pressão interna da própria congregação para se chegar nesse ponto da equidade de gênero. Veja bem, é óbvio que você tem um conjunto de coisas em todas as situações. Na sociedade, na igreja, né? No jornalismo, nas emissoras. Por que vocês estão cobrindo o funeral da rainha? Porque foi uma comoção mundial, porque está interessando as pessoas, porque as pessoas querem saber, elas desejam essa informação. Então, veja bem, vamos falar em termos de Reino Unido e vamos falar em termos de Inglaterra. Eu não quero entrar em muitos detalhes históricos, porque vai cansar muito as pessoas, elas já ouviram muito isso, e elas também podem consultar no Google. Mas veja bem, por que o rei e a rainha, ele é considerado o chefe da igreja, né, na Inglaterra? Que não é um chefe como um bispo, como um papa, não é. Porque antigamente, quando a igreja era uma só, né, era a igreja de Roma que comandava tudo. Ela vendia títulos. Agora, você, para ser bispo, você pagou mais, levava. Você já imaginou um francês comprando um título e sendo bispo em Cantuária? Um alemão comprando título e sendo bispo em Cantuária? Você tem aí 5 dioceses que fazem parte do parlamento, que discutem, né, segredos de Estado. Então, quando vem a independência da igreja, quando ela fica independente da Inglaterra, no ato, ele não criou a igreja, ele fez a independência da igreja. Foi um ato do rei Henrique VIII. Então, eles passam a ter um comando para que não percam, evidentemente, o poder, que isso é comum em qualquer lugar. Numa família, um pai e a mãe não pode perder o poder de educar Sim. os filhos. Quando Sim. o filho chega para vocês e fala assim, mas lá na casa do meu amiguinho, ele pode ficar até meia-noite no computador. Você não está na casa do amiguinho. Aqui é o papai e a mamãe que está dizendo, vai tomar banho, escovar o dente e deitar, que amanhã você tem aula. Tem que ter poder.